Neste vídeo vou falar de subespaço gerado ou de geradores de um subespaço e eu começo por apresentar aqui alguns resultados um pouco mais teóricos, mas já de seguida vou resolver dois exemplos que considero muito relevantes aqui nesta matéria, ok? Então comecemos pelo habitual, que é definir um espaço vetorial E sobre um corpo K e consideramos também neste espaço vetorial um conjunto de vetores de U de 1 até U de K. Devemos saber o seguinte, devemos saber que o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores U de 1 até U de K é subespaço vetorial de E, ok? Este é um resultado fácil de mostrar, basta termos em atenção as condições necessárias para garantirmos que é subespaço e facilmente verificamos que o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores de U de 1, U de 2 até U de K é um subespaço realmente vetorial, ok? Mais ainda, vamos ver qual a notação desse subespaço vetorial. Reparem que o que está aqui dentro desta chaveta, α1 U de 1 mais α2 U de 2 mais αk U de K, com estes alfas pertencentes ao corpo, é uma forma de escrever o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores U de 1 até U de K. Já sabemos escrever a combinação linear de vetores, ok? Foi visto já em aulas anteriores. E, portanto, está aqui o conjunto de todas as combinações lineares. Representamos, então, esse tal subespaço vetorial desta forma, por esta notação que aqui temos, ok? Aqui escrita a azul. Bom, e devemos também ter uma ideia dos nomes que damos a estes vetores. Reparem, faz todo o sentido dizermos que estes vetores de 1 até O de K são geradores do subespaço, deste subespaço que está aqui representado. Porque qualquer elemento do subespaço se pode escrever como combinação linear deles. E por isso faz sentido dizer que eles são geradores, porque geram qualquer elemento do subespaço, ok? De outra forma, também podemos dizer que o subespaço é gerado pelos vetores. Bom, e agora vou apresentar aqui um resultado muito importante para o estudo, a continuação aqui do estudo da álgebra linear, mesmo muito importante para assimilarmos bem conceitos que vêm de seguida, ok? Que é o seguinte, se tivermos um determinado conjunto de vetores que geram, então, através das combinações lineares feitas entre eles, geram um determinado subespaço. E se nesse conjunto de vetores existir vamos aqui representar por U de I, ok? E temos também o que está antes dele e o que está a seguir. Se existir que se pode escrever como combinação linear dos restantes, então o subespaço gerado pelo conjunto de vetores que, considerando todos os vetores excluindo aquele tal que é a combinação linear dos restantes, reparem que aqui não está o U de I, eles geram o mesmo subespaço, ok? Isto quer dizer que nós podemos retirar da sequência um vetor que se escreva como combinação linear dos restantes e isso não altera o subespaço que é gerado. Bom, isto faz algum sentido. Reparem que o facto de eu estar a retirar o vetor U de I desta sequência não quer dizer que ele deixe de fazer parte do subespaço. Não, ele faz parte do subespaço, até porque ele pode ser obtido aqui nesta nova sequência em que não tem lá o U de I, mas como o U de I se escreve como combinação linear destes, ele pode ser obtido como combinação linear destes. E por isso é que ele não é necessário estar na tal sequência de geradores. Embora, se ele estiver lá, também continuamos a ter o mesmo subespaço gerado. Não digamos que ele também não atrapalha. Mas não é necessário estar lá. Para já, o que é importante percebermos é que não é necessário ele estar lá para conseguirmos gerar com os outros vetores o mesmo subespaço vetorial, ok? Como eu disse, isto é importante para conceitos que vamos aprender de seguida. Portanto, irmos retirando da sequência vetores que se podem escrever como combinação linear dos restantes. Bom, e antes de avançar para os exercícios, vou então falar aqui de um último conceito, que é o conceito de espaço vetorial finitamente gerado. Então, diz-se finitamente gerado se existe um número finito de vetores tal que o espaço vetorial é gerado por esse número finito. Bom, é porque nem sempre é possível isso, ok? Eu vou dar aqui dois exemplos, um que é finitamente gerado e outro que não é, para vermos bem então a diferença. Por exemplo, o espaço vetorial de R2, ele é finitamente gerado. É finitamente gerado porquê? Porque existe um número finito de vetores, vou até aqui escrever um exemplo, o vetor 1, 0, com o vetor 0, 1, e poderiam também ser outros, mas estes dois geram qualquer elemento de R2. Então eu posso dizer que o subespaço gerado por estes dois vetores é igual ao R2.
porque ele é então gerado por este número finito de vetores, ele é então finitamente gerado, ok? Vamos ver um exemplo de um que não seja finitamente gerado. Por exemplo, vamos considerar aqui o espaço vetorial de todos os polinómios de coeficientes reais, independentemente do grau. Não vamos aqui estipular grau, porque se eu estipulasse aqui um grau 3, grau 4, então já poderia ser finitamente gerado. Mas independentemente do grau, se considerarmos o conjunto de todos os polinómios com coeficientes reais, é também um espaço vetorial, mas não é finitamente gerado. Vamos supor que era, para percebermos porque é que não é, ok? Vamos tentar ir por contradição. Vamos supor que existe aqui então um P1 de x, um polinómio, que é um vetor deste espaço vetorial, um P2 de x, vamos colocar aqui reticências, e um Pn de x, ok? E é então finito, vamos supor que seria então finito. Bom, mas nós temos nestes polinómios que aqui estão, conseguimos encontrar um grau maior de todos. Vamos supor que o maior grau que estava aqui, que conseguimos encontrar, era grau 7, por exemplo. Nós olhamos para esta sequência finita, é finita, portanto conseguimos olhar para ela e dizer, bom, o maior grau que conseguimos aqui encontrar é grau 7. Bom, então eu pergunto assim, como é que nós conseguíamos obter, a partir desta sequência em que o maior grau que encontramos é grau 7, como é que poderíamos encontrar um polinómio de grau 8? Nós nunca conseguimos escrever um polinómio de grau 8 como combinação linear de polinómios de graus menores ou iguais a 7. Porque, reparem, basta pensarmos no seguinte, a adição de dois polinómios que tenham grau 7 ou inferior nunca pode dar grau 8. E por isso está visto que, portanto, de forma um pouco intuitiva, sem querer ser muito formal, que não pode ser finitamente gerado, porque portanto, não conseguimos representar qualquer polinómio, independentemente do grau, com um número finito de vetores, ok? Então este, digamos, vou só escrever aqui que não é finitamente gerado, ok? Não é finitamente gerado. Bom, vou resolver então agora dois exemplos, que são exemplos muito interessantes. Vou só escrever então aqui, digamos, a definição que vimos há pouco. Um subespaço gerado pelos vetores é o conjunto de todas as combinações lineares. E agora vou fazer aqui dois exercícios muito típicos, que é o seguinte. Tendo um subespaço vetorial, que vamos chamar aqui de F, escrito neste formato, ou seja, dizemos, quando está escrito desta forma, dizemos que está definido por sistemas de equações. Embora aqui apareça só uma equação, mas poderiam ser outras. Aqui poderíamos ter um espaço vetorial em que tinha esta equação e depois ainda dizermos, vou agora inventar, ok, que x era igual a y, por exemplo, ok? E aqui já era um sistema, por isso é que estou a chamar sistemas de equações, mas pode também ter só uma equação. E se nos for apresentado então um espaço vetorial neste formato, através de equações, como é que nós podemos obter vetores geradores deste subespaço? E depois vamos também ver o contrário, como é que nós, através de vetores geradores de um determinado subespaço, conseguimos escrever o subespaço neste formato de sistemas de equações, ok? Bom, então vamos começar aqui pelo primeiro. Vamos à procura de vetores geradores. Queremos um conjunto de vetores que seja geradores, ou seja, quer escrever o subespaço num formato parecido com este que aqui está. Então nós podemos pensar no seguinte, vamos só escrever aqui este subespaço vetorial F de outra forma. Isso já era dito que era subespaço, ok? Não vamos agora estar a provar que é subespaço vetorial, isso seria dito já no enunciado. Então, termos aqui x mais y menos z igual a 0 é o mesmo que ter, por exemplo, x mais y igual a z. Nós devemos procurar isto, escrever uma variável, ou mais do que uma, depende do que é que temos, podemos até ter mais do que uma equação, escrever uma delas em função das outras, é o que conseguimos fazer neste caso, não é? Então, ter escrito desta forma ou desta é equivalente. E é ainda equivalente a uma outra forma, que é esta que eu vou aqui escrever. Também poderia escrever assim. Reparem que este x, y, z é um elemento qualquer do subespaço F. Então eu posso escrever x, y, e agora no lugar do z vou colocar x mais y, porque estamos ali a dizer que é igual, não é? E agora fecho aqui, digo que pertence a R3 e já não faço mais nada, porque eu já coloquei aqui nas coordenadas do vetor a condição que terá de se verificar neste subespaço F. Eu coloquei x, y e depois no lugar do z coloquei x mais y, porque realmente z tem que ser igual a x mais y. E portanto,
todas estas três formas aqui de representar este subespaço F é igual. Mas para encontrarmos os geradores, pode dar jeito a olharmos para aqui. Porque agora vamos perceber o seguinte. Esta é apenas uma estratégia prática, ok? Nós escrevemos aqui um elemento qualquer de f, x, y, x mais y, e vamos pensar da seguinte forma para obter os tais geradores. Vamos pensar assim, primeiro vamos olhar para as coordenadas e ver quantas letras é que eu aqui tenho para definir estas coordenadas. Eu só estou aqui a ver duas letras, não é? X e y. Então posso fazer logo isto, coloco aqui um x, coloco aqui um vetor, este vetor terá necessariamente 3 coordenadas, mais, coloco aqui um y, coloco aqui um vetor, ok? Se eventualmente eu tivesse a utilizar 3 letras, então colocava x, y, z. Ok? Portanto, eu tenho aqui as letras x e y, coloco x vezes um vetor mais y vezes um vetor. E depois poderemos fazer o seguinte, vamos olhar coordenada a coordenada, vamos preencher aqui primeiro a do x, este vetor que está a multiplicar por x, e basta olharmos para este elemento genérico de f e pensar assim, qual é o coeficiente de x aqui na primeira coordenada? O coeficiente de x é 1, então coloco aqui 1. Na segunda coordenada, qual é o coeficiente de x? Mas na segunda coordenada não tenho lá x, então o coeficiente é 0. Coloco aqui 0. X mais y na terceira coordenada. Qual é o coeficiente do x? É 1. Então, coloco aqui 1. E agora vamos ao y. Vamos pensar da mesma forma. Vamos à primeira coordenada. Não tenho lá y, quer dizer que o coeficiente é 0. Vamos à segunda coordenada. Tenho lá y só, o coeficiente é 1. Então, coloco aqui 1. Vamos à terceira coordenada. Vou olhar para o y. O coeficiente do y é 1. Então, aqui coloco 1. Ou seja, acabamos de descobrir que este subespaço vetorial f pode ser escrito desta forma. Pode ser gerado por estes vetores. Também pode ser gerado por outros. Aliás, como vamos ver neste exemplo já a seguir. Mas este aqui foi os que nós encontramos aqui de forma fácil por este processo, ok? 0, 1, 1. Então, fica aqui uma maneira para encontrarmos o vetor geradores de um subespaço vetorial que nos é apresentado nestas condições aqui, ok? Agora vamos ver o caminho inverso. O caminho inverso dá um bocadinho mais de trabalho, ok? Que é termos aqui um conjunto de geradores de um determinado subespaço e escrevemos na forma de sistemas, tal como está este aqui, ok? Então devemos pensar da seguinte forma. O conjunto F é qualquer elemento x, y, z pertencente a R3, tal que, é isso que vamos dizer, ok? X, Y, Z pertence a F, tal que ele pode ser obtido, qualquer x, y, z pertencente a f, pode ser obtido como combinação linear destes geradores, porque eles são geradores. Ora, se são geradores, lá está, através das combinações lineares deles, conseguimos obter qualquer elemento de f. Então vamos dizer, alfa 1, combinação linear destes três, é alfa 1, 1, 1, 2, mais alfa 2, 1, 0, 1, mais alfa 3, 2, 1, 3. E já sabemos que este alfa 1, alfa 2 e alfa 3 pertencem, neste caso, a R, ok? Bom, e agora vamos fazer aqui estas simplificações. E iremos ficar com x, y, z igual a... Reparem, primeiro os alfas vão multiplicar, eu vou fazer aqui um rascunho, vai ficar alfa 1 vezes 1 dá alfa 1, alfa 1 vezes 1 dá alfa 1, alfa 1 vezes 2 dá 2 alfa 1, mais, depois aqui vai ficar alfa 2, alfa 2 vezes 0 dá 0, alfa 2 vezes 1 dá alfa 2, alfa 3 vezes 2 dá 2 alfa 3, alfa 3 vezes 1 dá alfa 3, 3 alfa 3, ok? E agora adicionamos, é o que eu vou então escrever aqui, ok? Fica alfa 1 mais alfa 2 mais 2 alfa 3, vou escrever aqui, alfa 1 mais alfa 2 mais 2 alfa 3, vírgula, alfa 1 mais 0 mais alfa 3, ou seja, podemos meter só alfa 1 mais alfa 3, vírgula, 2 alfa 1 mais alfa 2 mais 3 alfa 3. 2 alfa 1 mais alfa 2 mais 3 alfa 3, ok? Bom, e agora vou apagar este rascunho que aqui fiz, foi só para não ocupar aqui muito espaço. Agora apago isto e vamos colocar em forma de sistema. Reparem que eu estou à procura de uma coisa, eu não disse isto no início e é importante. Eu quando escrevo qualquer elemento de f como combinação linear destes vetores, eu agora estou à procura de um alfa 1, alfa 2 e alfa 3, de modo a isto ser possível. Ou seja, o que eu tenho de garantir aqui
é que esta igualdade seja possível. Então nós vamos criar aqui um sistema de equações e garantir que ele é possível, ou seja, que existe um alfa 1, que existe um alfa 2 e que existe um alfa 3 para o qual isto seja possível, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui em sistema, então alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 1 mais alfa 2 mais 2 alfa 3 tem de ser igual a x, ok? Alfa 1 mais alfa 3, alfa 1 mais alfa 3 tem de ser igual a y, tem de ser igual a esta coordenada. 2 alfa 1 mais alfa 2 mais 3 alfa 3, portanto 2 alfa 1 mais alfa 2 mais 3 alfa 3 tem de ser igual a z, ok? Portanto, igualamos coordenada a coordenada. E agora daqui podemos fazer então o tal sistema, portanto, a matriz ampliada, em que vamos ter aqui uma matriz com os coeficientes das variáveis, do alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Reparem, aqui é 1, 1, 2, depois 1, 0, 1, o coeficiente do alfa 1 é 1, não temos alfa 2, é 0, aqui é 1, depois 2, 1, 3, 2, 1, 3, e colocamos então aqui a matriz ampliada com a coluna dos termos independentes, aqui x, y, z, x, y, z. E agora temos de garantir que este sistema é possível, ok? Bom, vamos então ver a característica. O que nos vai dizer se este sistema é possível é a característica, ok? Vamos já analisar a comparação da característica da matriz A com a matriz ampliada, vamos já ver, ok? Então, para isso, vamos anular aqui este elemento, que vamos considerar este 1 como pivô, e vamos anular este. Basta multiplicar a primeira linha por menos 1 e adicionar a segunda. Aqui fica 0, que é menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1 dá 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 0 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x mais y, dá menos x mais y, que posso escrever como y menos x também, não é? E agora vou já eliminar também este 2. Eliminar este 2, o que é que podemos fazer? Podemos multiplicar a primeira linha por menos 2 e adicionar aqui à terceira, ok? Então, vamos imaginar que multiplicava a primeira linha por menos 2, ficava menos 2 vezes 1 dava menos 2 mais 2, 0. Menos 2 vezes 1 dava menos 2, menos 2 mais 1, menos 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2x mais z dá menos 2x mais z. Posso até escrever z menos 2x, ok? Bom, e agora vamos continuar. O que é que temos de fazer agora? Tenho de eliminar, passo para este pivô, menos 1. E vou eliminar este elemento debaixo dele, que é também um menos 1. Então, a primeira linha fica exatamente na mesma. 1, 1, 2. Depois aqui x. Não vou já aqui fechar, porque isto pode ficar algo comprido. Temos ali o x e y e tal. Depois fechamos aqui o parênteses. Bom, então, a segunda linha também fica na mesma. 0, menos 1, y menos x. E agora vamos então eliminar. Basta multiplicar a segunda linha por menos 1, ou seja, menos L2 mais L3. Ok, então aqui dá 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, 1 mais menos 1 dá 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, 1 mais menos 1 dá 0. E agora vou multiplicar este y menos x por menos 1. Reparem, vai ficar menos y mais x, ok? Trocamos os sinais ao multiplicar por menos 1. E vamos adicionar a isto, mais z menos 2x. E vamos fazer as simplificações. Fica menos y, ora, mais x menos 2x dá menos x, mais z. Ou seja, z menos x menos y. Escrevi só assim por esta ordem, ok? Então fica aqui z menos x menos y. Bom, e agora é aqui que vamos obter a tal equação que vai definir o nosso subespaço, porque o que eu disse no início, quando comecei a resolver este exercício, é que então esta igualdade terá de ser possível. Nós procuramos, vamos obrigar a que este sistema seja possível. Bom, e o que é que nós sabemos? Ele é possível se acontecer o quê? É possível, vamos relembrar agora a característica, ok? Se a característica, temos aqui a matriz A e aqui a matriz B, ok?
então, através da característica da matriz A e da matriz ampliada, eu vou relembrar aqui, ok? Ele é possível quando a característica da matriz A, vamos representar por um R minúsculo aqui a característica, é igual à característica da matriz ampliada, ok? A, B. Neste caso, a característica da matriz A é 2. Reparem que a característica é o número de linhas diferentes de 0. Neste caso, se olharmos aqui só para a matriz A, nós temos duas linhas diferentes de 0. Então, para a característica da matriz ampliada também ser 2, o que é que tem de acontecer? Porque tem de ser 2 para ser possível. É possível se isto acontecer. Então, aqui também tem de ser 2. Bom, mas para isto ser 2, z menos x menos y tem de ser igual a 0. Porque se z menos x menos y não for igual a 0, então a característica da matriz ampliada era 3, porque existiam 3 linhas diferentes de 0. Mas se z menos x menos y for igual a 0, então a característica da ampliada também é 2. E só assim é que o sistema será possível, ok? Bom, então neste caso concluímos aqui que z é igual a x mais y, ok? E reparem que estamos no mesmo subespaço vetorial. Eu fiz aqui um bocado propositadamente até para percebermos que não tem de ser uma forma única para gerar o subespaço F. Estes dois geram o subespaço F e estes três também. E eu já vou falar um pouco melhor sobre isso. Porque reparem, o que eu obtive aqui foi o mesmo que temos ali. Z igual a x mais y. Nós podíamos até multiplicar esta equação toda por menos 1. Ou agora passar este z para aquele membro. E ficávamos mesmo com 0 igual a x mais y menos z. Ok? Ou seja, este f que aqui está pode ser escrito desta forma. Podíamos escrevê-lo tal e qual temos ali, ok? X, Y, Z pertence a R3, tal que X mais Y menos Z igual a 0, ok? Bom, e agora falando um pouco, já vimos então como é que conseguimos escrever, só reforçando aqui um pouco a ideia. Reparem que para isto ser possível, para qualquer elemento de F se poder escrever como combinação linear destes, então isto tem de acontecer e por isso é a condição que dá origem, digamos, ao subespaço F, ok? Agora só falando um pouco desta situação, reparem que chegamos então à conclusão que o subespaço gerado pelos vetores 1, 0, 1, 0, 1, 1 é o mesmo que o subespaço gerado pelos vetores 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Então reparem como, tendo em conta até o que falei há pouco no início a nível mais teórico, como é que eu vou chegar destes vetores, destes 3, àqueles dois que ali temos, para vermos que realmente é igual o subespaço aqui gerado. Reparem, então o subespaço gerado por estes vetores, se nós olharmos para aqui e repararmos que este terceiro vetor é a combinação linear dos outros dois, porque basta fazermos a adição, não é? Reparem, 1 mais 1 dá aqui 2. 1 mais 0 dá aqui 1. 2 mais 1 dá aqui 3. Então quer dizer que esta é a combinação linear dos restantes. Reparem no resultado que vimos há pouco. Só um bocadinho que agora estava aqui. Este vetor pode ser excluído e, se considerarmos a mesma sequência, mas sem aquele vetor, ou seja, se considerarmos só 1, 1, 2 e 1, 0, 1, gera o mesmo subespaço, segundo o que vimos no início, porque esta é a combinação linear dos outros dois, ok? E agora posso fazer o seguinte, vou acrescentar a esta sequência um vetor, e vou acrescentar este propositadamente, porque é aqui que eu quero chegar, que é a combinação linear destes dois também. Se é a combinação linear, também posso acrescentar. Reparem como eu posso tirar um vetor que é a combinação linear dos outros dois, posso tirar, então também posso acrescentar, reparem, o seguinte, 1, 0, 1. Reparem agora que se eu fizer a diferença entre estes dois, portanto, 1 menos 1 dá 0. 1 menos 0 dá 1. 2 menos 1 dá 1. Obtive aqui este vetor, que é o que eu pretendo ver aqui na sequência, ok? Porque eu quero mostrar que elas dão o mesmo. E agora vamos reparar no seguinte. Podemos reparar que este 1, 1, 2 é também combinação linear, porque este agora é o que eu quero retirar, ok? Para ficar com esta sequência, 1, 0, 1, 0, 1. Então, 1, 1, 2 também é a combinação linear dos restantes. Basta adicionar estes dois. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 1 dá este 1.
1 mais 1 dá este 2. Ou seja, o que concluímos aqui é que este vetor também pode sair, porque ele é, peço desculpa, é combinação linear destes dois. E por isso conseguimos perceber, até pelo resultado que vimos há pouco, que, portanto, todas estas situações geram o mesmo subespaço vetorial, ok?